Olá, nós vamos discutir de uma maneira bastante informal como o aspecto das marés e o aspecto das chuvas influenciam na questão das enchentes que acontecem na cidade de Belém. Este vídeo ele tem o apoio cultural da plataforma UWinLab. Acesse o endereço www.uwinlab.com para conhecer formas inovadoras de realizar treinamentos na área de engenharia e na área de ciências exatas usando simulação computacional. Bom, começamos o vídeo com essa imagem da cidade de Belém. A cidade de Belém está cercada por grandes massas de água. Nós temos aqui ao sul o rio Guamá, temos à frente da cidade a Baía do Guajará, mais ao norte aqui a Baía do Marajó, e essa quantidade de água toda ela interage com a cidade, fazendo com que o dia a dia nosso seja bastante ligado com o que ocorre nesses rios. Vamos lembrar um acontecimento do dia 26 de fevereiro de 2018 para ilustrar os problemas que podem ocorrer com as enchentes nessa época do ano. Essa notícia ela foi publicada no site Belém Trânsito alguns dias atrás e vamos ler ela. Há exatamente um ano, Belém parou completamente naquele que provavelmente foi o maior conjunto de engarrafamentos simultâneos da história da cidade. Então a gente tem aqui fotos de engarrafamentos. O endereço do Belém Trânsito está na descrição do vídeo. E nós temos aqui essa foto que também foi publicada no Belém Trânsito e circulou na internet, que mostra um dos problemas que ocorreu, dos muitos problemas que ocorreram na cidade naquele dia. Então aqui a gente tem o cruzamento da Mundurucus com a Cino Cacela e esse carro aqui parado no meio da água. Por coincidência, quem estava nesse carro era eu e a minha esposa. Nós tínhamos acabado de deixar a nossa filha no colégio, era por volta de 7 horas da manhã e chovia bastante, a gente não percebeu, era eu que estava dirigindo, não percebi que estava tão inundado esse cruzamento e quando eu percebi que estava inundado, tentei manobrar o carro, o motor morreu. Não foi só com a gente que aconteceu isso, a gente vê aqui um carro também do lado que sofreu do mesmo problema. E para vocês terem uma ideia, a gente teve que trocar o motor do carro inteiro, vários componentes. E assim como nós, várias pessoas na cidade inteira tiveram muitos problemas ao longo desse dia, né? Então, para a gente entender direitinho o que aconteceu e como funciona a dinâmica da nossa cidade com relação a isso, a gente tem que ter isso aqui em mente, que a cidade de Belém ela é cercada de água por todos os lados, e a gente também lembrar conhecimentos que a gente obteve sobre a lei da gravidade, a gravitação universal. Então, essa figura aqui a gente tem uma versão esquemática do sistema solar, temos o Sol, os planetas, e cada um desses astros aqui, né, desses corpos celestes, eles sofrem atração mútua, uns sobre os outros, né, com aspectos relacionados diretamente com a força de atração gravitacional. E a força gravitacional ela é diretamente ligada com a distância entre os corpos e também com a massa desses corpos. No caso da Terra, a Terra está muito próxima da Lua, né? No caso dessa imagem aqui, a gente vê, essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, foi tirada por uma sonda americana a uma distância de aproximadamente 183 milhões de quilômetros do sistema Terra-Lua, mas a gente nota a proximidade dos dois. Então, devido ao fato da Lua estar muito próxima da Terra, ela influencia grandemente no aspecto gravitacional, no que acontece no nosso planeta, né, devido a essa atração gravitacional entre os dois. O Sol, apesar dele estar muito mais distante da Terra do que a Lua, mas ele tem uma massa muito grande, então a influência dele é muito importante também. Todos os outros planetas influenciam nos aspectos gravitacionais que a gente sente aqui na Terra, mas os que influenciam mais são justamente a Terra e a Lua. Bom, agora nós vamos ver uma animação, que é uma animação que está disponível no sistema Wikimedia Commons, que mostra o planeta Terra girando. Cada giro desse planeta aqui
corresponde a um dia. A Lua gira em torno da Terra, cada giro completo da Lua corresponde a um mês. E aqui a gente tem essas setas horizontais para mostrar para a gente que à direita a gente tem muito distante o Sol. Então, à medida que a Lua gira em torno da Terra, a gente tem a água que está na superfície da Terra que sofre atração por parte da Lua. Devido ao fato da água ser um fluido, ela sofre variação de forma quando é sujeita a essa força gravitacional. Então, a gente nota que, devido à atração gravitacional, a gente tem, à medida que o planeta gira, ele passa por regiões que estão com água mais alta ou mais baixa. É isso que faz com que a gente tenha, num ponto fixo do planeta, o efeito das marés. E tem uma coisa muito interessante também que a gente nota, é que existem determinadas posições do sistema Terra, Lua e Sol, quando eles estão alinhados. Por exemplo, isso vai acontecer agora na simulação, onde o efeito gravitacional sobre a água é mais intenso. Então, sempre que Lua, Terra e Sol estão alinhados, a gente tem maiores marés. Isso significa que existe uma variação mensal, além de uma variação diária do nível da água, existe uma variação mensal da força, digamos assim, gravitacional e do efeito sobre a maré. Ou seja, a gente tem determinados momentos do mês que a maré é mais forte. Ao longo do ano, a gente também tem esse tipo de variação, porque a gente tem o sistema Terra-Lua que fica mais próximo ou menos próximo do Sol. E a situação onde a gente tem o aspecto gravitacional mais intenso, ela coincide com os meses do ano que a gente tem no inverno amazônico, ou inverno amazônico, né? Principalmente fevereiro, março e abril. Então, são meses que justamente esse efeito gravitacional ele é mais intenso e por isso a gente tem as marés mais intensas. Bom, se a gente traçar um gráfico, se a gente ficar num ponto fixo do planeta, por exemplo, no Porto de Belém, a gente medir a altura da água, a gente vai ter ao longo do dia, que é o que é mostrado aqui nesse gráfico, uma variação desse tipo. Esse gráfico ele foi feito através de um site que é muito interessante, o endereço do site também está na descrição, que ele mapeia as características dos rios, inclusive a questão das marés. Então, no dia 26 de fevereiro de 2018, a gente teve o ponto de maré mais alta a 8h25 da manhã. Ponto de maré mais alto também, 20h49. Então, esse aqui é o ciclo diário, né? Tem as marés baixas, esse aqui é o ciclo diário. No mês de fevereiro de 2018, a gente teve essa variação aqui ao longo do mês da amplitude das marés. Ou seja, se a gente olha aqui nesse gráfico, a gente tem na vertical o coeficiente de marés, que mede a altura da maré, e aqui a gente tem os dias do mês. Então, a gente nota que no dia 26 de fevereiro, esse coeficiente de marés estava bastante elevado. Não foi o coeficiente de marés mais elevado do mês de fevereiro, mas ele estava bastante elevado. Isso acontece por causa daquela variação que a gente tem na rotação da Lua em torno da Terra, né? Então, temos aqui uma situação que no dia 26 de fevereiro de 2018 era de maré muito intensa. E quando a gente nota a variação no dia 26 de fevereiro, a gente verifica o seguinte: naquele dia, que foi o dia que a gente tomou como exemplo de um dia que houve catástrofe na cidade, nós tivemos naquele dia, durante a madrugada, uma chuva intensa. Essa chuva ela durou a madrugada inteira e o início da manhã. Então, houve muita chuva que coincidiu com a maré enchendo. Quando a maré estava mais alta, às 8h25 da manhã, estava chovendo bastante ainda. Então, houve uma coincidência de chuva muito forte, horário de maré alta e uma alta maré no mês de fevereiro. E o mês de fevereiro é um dos meses que tem as maiores marés do ano, juntamente com os meses de março e abril.
Então, isso foi uma conjunção de fatores que levou, naquele dia, a gente ter problemas gravíssimos em Belém, né? Veja só, para que tenha problemas realmente muito graves, tem que coincidir o fato de maré alta, chuva muito forte, a questão de marés altas no mês e a questão de você estar nos meses que tem as marés mais altas. Bom, temos aqui uma simulação muito interessante, que é uma simulação que foi feita pela então aluna de mestrado, Lourdes Barros, que mostra a variação da altura de maré na região da Baía do Guajará, que fica na frente de Belém. Nesse gráfico, a gente tem uma variação de cores aqui, nessa massa de água, que é a Baía do Guajará, e uma escala de cores. Lilás, que é essa cor que está nesse momento, a gente tem maré baixa, vamos subindo aqui, azul, verde, amarelo, laranja, até o vermelho, onde tem as marés mais altas. A gente vai mostrar aqui várias figuras, entre uma figura e outra, a gente tem aproximadamente 24 minutos. Um dos trabalhos que foram publicados pela Lourdes, ele está na descrição do vídeo também. Então vamos lá. 24 minutos depois, a gente tem a maré que começa a subir. Então a gente vê que tem uma mudança de cores aqui, já indicando uma subida de maré. Então temos a maré que continua subindo à medida que o tempo vai passando. Aqui a gente tem uma grande variação, né? Temos aqui três faixas diferentes aqui de altura de maré. E essa maré continua subindo e ela vai alcançar o nível mais alto. Isso mostra para a gente, quando ela alcança o nível mais alto, que no momento de maré alta, realmente, se tiver muita chuva, essa chuva vai ter muita dificuldade para escoar, porque a gente vai ter um nível muito alto da água aqui, né? Se a gente tem uma situação de maré baixa, então essa água ela escoa com mais facilidade. Uma coisa que é importante a gente salientar é que, quando a gente analisa a topografia da cidade de Belém, a gente nota que Belém é uma cidade muito plana. A gente não tem morros aqui na nossa cidade, a gente não tem montanhas, mas a gente tem uma região muito plana. E, além de ser plana, Belém é muito baixa. Então, para vocês terem uma ideia, a cota média, a partir do zero de referência topográfica na cidade de Belém, ela oscila em torno de 4, 5 metros, 6 metros, as áreas mais altas da cidade. Então, isso daí é muito baixo, principalmente quando a gente nota a variação da altura de maré. Então, a gente tem aqui novamente aquele dia, 26 de fevereiro de 2018, a gente teve, por exemplo, a 8h25, uma maré de quase 3 metros de altura, né? Então, a gente vê que realmente, quando está a maré baixa, que o nível da água está baixo, a água na cidade, vamos supor que tenha muita água aqui nessa cota de 4 metros. Ela tem como escoar com muita facilidade, porque há um desnível muito grande em relação à água. Mas quando a gente está com uma zona, um momento de maré alta, então o escoamento é muito mais difícil, tá? Bom, para finalizar o vídeo, a gente mostra novamente essa imagem aqui da cidade de Belém e a gente atenta para um fato interessante. Primeiro, as enchentes na cidade de Belém, elas sempre aconteceram. Isso sempre aconteceu ao longo dos anos. Se a gente pesquisar jornais antigos, notícias antigas, a gente vai ver, principalmente nessa época do ano, durante o inverno, essas inundações acontecendo. Elas são características da cidade devido ao fato dessas altas marés e devido à topografia da cidade. Então, muitas vezes, a gente é levado a acreditar que apenas o fato dos canais estarem entupidos por lixo, por exemplo, como acontece muitas vezes, é o causador dessa questão dos problemas de inundação. Mas isso não é totalmente verdade. Mesmo se os canais estivessem completamente limpos, as inundações elas continuariam a acontecer, principalmente se a gente tem a conjunção de maré alta nos meses do ano onde as marés são mais intensas e chuva intensa nos momentos que precedem a questão da maré alta e
que ficam também um pouco depois desse momento de maré alta. Então, para resolver esse problema, a gente tem que primeiro entender ele da maneira mais adequada possível. E a gente espera que esse vídeo ele tenha cumprido com esse papel, de fazer com que você possa entender um pouco melhor essa situação da nossa cidade. Então, a nossa cidade é uma cidade que ela convive com a água, e o nosso segredo para o futuro, né, para a gente evitar esse tipo de problema, é a gente procurar saídas tecnológicas. Elas existem, mas elas não envolvem apenas limpeza dos canais, elas envolvem outro tipo de planejamento que até já aconteceu, por incrível que pareça. Belém teve um sistema muito sofisticado no início do século XX de prevenção contra enchentes. Então isso daí é motivo para outro vídeo, mas então existem soluções tecnológicas. Essas soluções elas não são tão simples para esse problema, essa questão específica de Belém, mas isso faz parte da nossa cidade. Então a gente tem que conhecer o problema, a gente tem que buscar soluções eficazes para ele, e é isso. Basicamente, eu desejo que você, se você se interessou por esse assunto, que você possa acessar as referências que a gente colocou na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima, então.